Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio. O tema desse vídeo é Síndrome de Burnout. Bom, a Síndrome de Burnout, se você não conhece, fica ligado nesse vídeo. Aqui eu vou te dizer o que é, vou te dar dicas para perceber quais os sinais da Síndrome de Burnout e também deixarei algumas dicas de como lidar com a Síndrome de Burnout, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que vocês vão gostar. Agora, eu quero deixar para vocês alguns sintomas que estão caracterizados a síndrome de burnout. Pessoal, a síndrome de burnout ela está caracterizada pela uma condição física, mental e emocional, que é um desgaste relacionado ao ambiente de trabalho, muitas vezes. E esse desgaste é como se você queimasse até o final, você não tivesse forças, inclusive até um termo do inglês, burnout, que significa esse queimar até o fim, esse desgaste até o fim. Então, a síndrome de burnout é esse desgaste que você tem físico, mental e emocional, que está muitas vezes relacionado ao ambiente de trabalho. Os sintomas variam, mas tem uns sintomas comuns para identificarmos o burnout. Bom, o cansaço excessivo. Esse cansaço excessivo mental e físico, em que a pessoa se vê extremamente cansada mentalmente, fisicamente, e que esse cansaço ele não passa, por exemplo, com a noite de sono, de recuperação, porque envolve muitas outras coisas que levam a pessoa a ter esse cansaço excessivo. Tá? O ponto é a insônia e a dificuldade de dormir. Por isso que vai se acumulando tanto o cansaço físico como mental, vindo com a insônia e essa dificuldade de dormir, muitas vezes lidado com as preocupações do ambiente de trabalho, as cobranças, as atividades, os excessos de atividades que aquela pessoa está inserida, né? Então, ela vai se preocupando e aí ela vai perdendo o sono, vai tendo dificuldade de dormir, vai tendo as famosas insônias por conta dessas preocupações. O próximo ponto, pessoal, ele mescla um pouco. É a irritabilidade, aí vem a ansiedade, aí vai para o pico da tristeza. O que isso acontece? A pessoa se irrita muito fácil, né? A pessoa começa a ficar ansiosa para dar conta de tudo e não consegue. E depois ela começa a ter um pico de tristeza. Por quê? Porque aí ela se sente insuficiente, ela se sente incapaz de lidar com as atividades, de entregar as atividades que lhe foram cobradas. Então a pessoa vai mesclando esses sentimentos, né? Esses sintomas de irritabilidade, ansiedade e tristeza, por conta dessas passagens que ela vai tendo ao longo do dia, na entrega do trabalho, ela vai sentindo um pouco de tudo isso, tá bom? O próximo ponto é a sensação de fracasso, de desesperança. A pessoa se sente como se fosse fracassar sempre no ambiente de trabalho, ela não sente esperança de sair daquele ciclo que faz com que ela tenha todos esses sintomas que eu já falei no início, mas ela se sente como se fosse uma pessoa fracassada. Aí ela não consegue encontrar esperança, entendeu? Ela se sente mais insegura, porque vai acarretando também essas inseguranças no ambiente de trabalho, vem um sentimento de fracasso, falta de esperança, e ela vai se sentindo cada vez mais insegura. O próximo ponto que eu quero abordar para vocês é que o corpo físico também ele dá sinais. Essa pessoa começa a sentir dores musculares, aí vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas sentem tensões no pescoço, algumas pessoas começam a sentir dores de cabeça com mais frequência, algumas pessoas sentem gastrointestinais, ou seja, sintomas intestinais que ela não sentia com a sua rotina normal. Por quê? Porque o corpo está somatizando aquilo que o emocional está refletindo. Então é muito comum também, quando a pessoa tem esses sinais, também está ligado a tudo isso que está envolto a síndrome de burnout. Muito comum a falta de apetite ou alteração no batimento cardíaco. Essa pessoa começa a ficar muitas vezes mais acelerada. Essa pessoa, quando falta o apetite, ela não sente vontade de comer, está muito ligada a essa mescla de sentimentos, de sintomas que ela vem sentindo, como a falta de esperança, que eu já falei, sabe? Essa pessoa não se sente ânimo para reagir, para se alimentar, por exemplo. Há uma mudança brusca na sua questão de apetite. E essa questão do batimento, a pessoa começa a ficar mais nervosa, começa a ter mais palpitações, muitas vezes, porque quando ela sente o pico de alguma cobrança, de alguma entrega, há esse aceleramento cardíaco, digamos assim, por conta desses sintomas. O próximo ponto vai ser a dificuldade de concentração e a baixa produtividade. Por que isso vai acontecer?
essa pessoa já, de todos os sintomas que eu já relatei, ela começa a sentir uma falta de concentração, ela não consegue mais se concentrar, porque na cabeça dela ela tem que fazer 1001 coisas. Então muitas vezes ela não consegue priorizar o que realmente é a prioridade, muitas vezes ela não consegue dar urgência, o que é para ser dado urgência. O que pode ocorrer? Ela está fazendo uma atividade, chega um companheiro, pede uma coisa, ela acaba tentando ajudar o companheiro, muitas vezes sem conseguir terminar nem o seu. Então essa pessoa não consegue se concentrar em uma atividade. A sua mente vagueia em meio às preocupações de tantas coisas que ela tem que fazer e ela não consegue ter essa entrega. Então assim, o que vai acontecer? Automaticamente a produtividade dela vai baixar. Imagine que ela está tentando terminar 10 coisas, mas não termina nenhuma. Então a sua produtividade vai cair, vai baixar, e com isso cada vez mais vai girando aquela bola de neve, né, no ambiente de trabalho. E um dos sintomas clássicos que acontece muitas vezes com quem está enfrentando burnout: isolamento e a falta de motivação. A pessoa começa a se isolar, ela começa a ter um sentimento de inferioridade tão grande que ela começa a se isolar, ela começa a ficar desmotivada, nada anima, ela está ali talvez por muitas outras situações, mas não pelo ânimo de estar prestando aquele serviço. Ela está ali desmotivada no ambiente de trabalho, e isso envolve muitas questões emocionais e que está envolta a muitas preocupações, que está ligada à síndrome de burnout. Então assim, ela vai se isolando, vai se desmotivando cada vez mais. Então fique atento se você conhece uma pessoa, se você está passando por esses sintomas, se você, por exemplo, começa a sentir aquele desânimo. Não é o desânimo de uma vez ou outra a gente não querer trabalhar porque queria descansar, isso é normal, é natural do ser humano, mas é um desânimo em que você começa, antes de sair de casa, já a projetar tudo que tinha que fazer, tudo que precisaria fazer no trabalho, e aquilo parece que te dá uma vontade de não sair, ou quando você está lá, tem vontade de ir embora. Então isso está muito ligado ao teu emocional, então fique atento. Como lidar com o burnout? Como lidar com essa síndrome? Bom, o primeiro passo é que, se você sente que o grau dos sinais que eu falei anteriormente nos tópicos desse vídeo se identifica em você, você precisa ver se sozinho você consegue. Bom, por que eu falei sozinho? Porque muitas vezes nós relutamos em pedir ajuda, e nesse momento você precisa de ajuda terapêutica, um psicólogo, um terapeuta, para que possa lhe ajudar, lhe ajustar todas as linhas dos seus pensamentos, ajustar todas essas emoções que você está carregando. Então, ajuda profissional nesse momento é o primeiro passo a você ponderar se você precisa ou não. O próximo passo que eu queria lhe dar é um pouco mais fácil. Converse com amigos, pessoas de confiança, aborde o que você está sentindo, comece a falar sobre o que você está sentindo, para que você comece a identificar no que você possa mudar. Não deixe, digamos, que a síndrome de burnout crie ou aumente num patamar em que fique mais difícil. Então, se você identificar os primeiros sinais logo, comece procurando conversar com um amigo, falar abertamente com o seu gestor que não está dando conta, que precisa de ajuda, que precisa priorizar o que realmente é prioridade, as fugas que você está tendo. Então, busque ajuda para que você possa identificar e possa lidar com a síndrome de burnout o mais rápido possível. Um ponto é extremamente importante: veja a sua rotina, seja no ambiente de trabalho, seja no seu lar, seja na sua questão de lazer. Por que é importante ver a rotina? Por exemplo, você tem procurado dormir cedo? Você tem procurado ter atividade de lazer? Você tem procurado alguns hobbies que você gosta? Você tem feito atividade física? Como eu disse no tópico anterior, você tem conversado sobre esses problemas com alguém, um amigo de confiança, ou abertamente falado na empresa que você está sentindo dificuldade, tem sentido que todas essas mudanças que você está sentindo no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções? Pronto, isso é um ponto que você precisa abordar. Por isso que é muito importante autoconhecimento, procurar se conhecer. Sabe aquele dia que você diz assim: rapaz, hoje eu não estou bem? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, então deixa eu lhe falar para você abertamente agora. Eu vivi burnout. É extremamente ruim. Eu vivi vários desses sintomas que eu mencionei aqui nesse vídeo para você. Quem sabe eu faça um vídeo depois só exatamente falando o que eu senti, as dores, o que eu senti, as dificuldades que eu senti, tá bom? Pessoal, eu sou o terapeuta Michel Sampaio. Eu espero que você curta, comenta esse vídeo e compartilhe, que ajude outras pessoas. Se você está identificando um colega e você não sabe como abordar, envie esse vídeo para ele, tá bom? E se você, por exemplo, vai manifestar alguma opinião sobre o burnout, escuta esse vídeo,
aborda alguns pontos, às vezes é uma reunião no ambiente de trabalho para ajudar todos, né, como equipe, tá bom? Eu sou o terapeuta Michel Sampaio e até o próximo vídeo.